Bom, pessoal, aula nova aí do nosso curso de formação continuada de advogado, a terceira aula muito importante. Vai ser uma aula um pouco diferente agora, que eu vou usar o recurso aqui do slide. Então, para que a gente possa conversar um pouco da abordagem do cliente, que é uma tarefa e um momento muito importante da vida do advogado. Evidentemente, com o tempo, com o tracejo, vocês irão adquirindo essa habilidade natural, né? Naturalmente. Com treinamento, vocês vão conseguir abordar o cliente da melhor maneira para aproveitar as suas potencialidades. Então, no curso a gente tem essa preocupação inicial, por isso nós estamos nesse primeiro módulo focando em formas de se obter clientela. E aí, eu dividi a aula de hoje em duas partes. Né? Por que eu dividi em duas partes? Porque é uma aula importante. Eu também não quero deixar a aula muito maçante e muito cansativa. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver um tipo de público para atendimento, para abordagem. E na aula seguinte, a gente vê outro tipo de público. Até porque existem conceitos um pouco diferentes nesse momento de abordagem, certo? Então, o tema da aula de hoje, a parte 1, é como abordar o meu cliente. Importante que a gente saiba que existem, portanto, dois tipos de clientes. Aqueles clientes que você terá que ir atrás mesmo, você terá que prospectar essa clientela, e os clientes que te procuram. Hoje nós vamos focar exclusivamente naqueles em que você vai ter que ir atrás, em que você vai ter que, de alguma forma, conquistar, certo? Então, vamos conquistar essa clientela. Como é que o advogado faz para conquistar a clientela de maneira mais direta, né? E aí, eu coloquei aqui alguns pontos que são importantes que você observe. Primeiro, você precisa saber onde eles estão. Onde é que estão os seus clientes? Então, sempre se questione sobre isso. Porque não adianta você traçar um perfil de sua clientela imaginário, ideal. Você tem que traçar um perfil de sua clientela baseado no real, naquilo que você vai conseguir prospectar, no local onde você vai conseguir prospectar. Quando eu falei lá nas aulas ao vivo, né, que a gente fez gratuitas, sobre geopolítica do território, é justamente isso, é você conhecer o meio ambiente que você vai se inserir. Nós teremos inclusive um bônus, uma aula bônus, para fazer essa prospecção na internet, né? Você conhecer a sua clientela, onde ela está na internet. Mas vamos pegar uma situação um pouco mais simples, né? Uma situação que não exige talvez uma habilidade de informática maior. Okay? Primeira coisa que vocês têm que fazer, isso é obrigatório, tarefa imediata, uma vez que vocês estão num curso de formação de advogados para a área previdenciária, é você comunicar os seus colegas de que estão atuando, estão com esse projeto já implementado. A partir de agora, vocês vão se colocar na sociedade como advogados previdenciaristas. Então, vocês se posicionem como advogados previdenciaristas. Por que é importante esse posicionamento? Porque vai existir um determinado momento em que vocês vão ser referência para algumas pessoas acerca da solução dos problemas previdenciários. Então, o primeiro grupo a quem você vai mostrar habilidade, vai mostrar capacidade de resolver problemas, é o seu público de amigos, né? É o seu público mais próximo. Por isso é importante fazer nesse momento network. Até vamos aproveitar esse momento de pandemia, né, para marcar reuniões para pensar o futuro. Vamos falar sobre projetos, né? Então, chama os colegas para esse network e oferece a eles a oportunidade de conversar sobre projetos, sobre coisas que cada um está pensando em fazer, sobre o momento de crise mesmo, o que cada um está fazendo para superar. Vamos pensar projetos para sair da crise. E aí sentar numa conversa informal mesmo, com os amigos. Olha, eu estou com saudade, vamos conversar, eu quero saber de você, eu quero entender o problema que você está passando, de repente poder lhe ajudar, né? Esse contato com os amigos, essa troca com os amigos, é importante que seja uma troca. Você não vai buscar os amigos exclusivamente para mostrar o seu projeto.
Você vai buscar o seu network para entender deles quais são os projetos que estão acontecendo. Então, nesse momento, aí você apresenta o seu de maneira mais legítima. Você está se doando e está também oferecendo em troca um projeto novo, uma forma de solucionar um problema diferente ali do que cada um deles está imaginando. De repente você pode ter até um colega que está com o mesmo projeto que você, mas você vai mostrar que tem um caminho sólido, um caminho seguro, de olha, eu estou fazendo uma mentoria, eu tenho um acompanhamento próximo para as questões previdenciárias. Então, mesmo que eu não esteja nesse momento maduro o suficiente para ter segurança na área previdenciária, o receio é natural, quem está começando tem esse receio de pegar determinados casos, mas você tem um suporte nesse momento, você tem uma mentoria que vai lhe ajudar a superar esses obstáculos. Então, pode se colocar de maneira efetiva como alguém capaz de solucionar problemas, certo? Então, esse network com os amigos é fundamental. Depois você tem que divulgar o seu projeto, você tem que dizer para outras pessoas sobre o seu projeto. Então, as pessoas precisam saber que agora você é capaz de solucionar problemas. E as pessoas em geral. Você não pode simplesmente se colocar como advogado. Eu vejo muita gente nas redes sociais, usando as redes sociais, dizendo, agora eu sou advogado. Você não passou a mensagem. Você tem que passar a mensagem de alguém capaz de solucionar um problema específico. Eu tenho condições de fazer a revisão da tese da vida toda, eu tenho condições de fazer uma contagem de tempo de contribuição. Lógico, você não vai vender esse serviço na internet. O que é que você vai dizer? Você vai falar sobre. Produza material sobre determinado tema e deixe as pessoas consumirem. Isso talvez não tenha um resultado imediato, mas vai criando nas pessoas uma autoridade. E os seus amigos, aqueles para os quais você fez o network, vão começar a circular em sua rede social, porque eles é quem consomem as suas redes sociais, né, principalmente, e vão começar a tê-lo como referência para solucionar determinados problemas. Lembre, só passar a informação de que você é advogado, só passar a informação que você atua na área jurídica, não é suficiente. Você tem que mostrar efetivamente qual o problema que você resolve, certo? E, por último, você precisa conhecer a sua região. Então, feito esse network, você precisa conhecer o que está em volta. Aquele exercício simples que eu fiz de consulta ao Google Maps, associações, sindicatos, grupos de estudo, grupos de pessoas reunidas por qualquer motivo que seja, são núcleos de interesse. São situações em que você pode apresentar algo de valor para eles. Porque o direito previdenciário é muito mágico por isso. Ele acaba atingindo um número de pessoas imenso que tem interesse em questões sociais. Quem não tem interesse em saber se tem algum nível de proteção oferecido pelo Estado, né? E principalmente nesse momento de pandemia, de incerteza, de insegurança. Então as pessoas querem informações, certo? Se você se mostra capaz de fornecer essas informações, você cria aí um interesse próprio de sua região. O que é que tem ao meu lado? O que é que as pessoas próximas de mim pensam? Essa geopolítica do território, esse enfrentamento e visualização das questões que estão à minha volta é importante. Então você precisa participar também de alguns movimentos que são típicos da sua região. Existem regiões em que a cultura africana é mais forte, as comunidades quilombolas se apresentam de maneira mais efetiva. Por que não criar um produto específico para esse público? É uma região mais industrial. Bom, se é uma região mais industrial, eu tenho que pensar esse público da indústria com causas que envolvam acidente de trabalho, causas que envolvam aposentadoria especial. Então, é um público que eu preciso me adaptar a essa realidade da minha região. Ou numa região próxima. Muitas vezes eu moro numa cidade e a cidade vizinha tem uma característica muito específica lá de um público que eu posso aproveitar, né? Então, conhecer a região é importante.
Depois de conhecer esse público e fazer esses contatos, você precisa entender quais são as dores do seu potencial cliente, mesmo que ele não saiba. Isso acontece muitas vezes. O cliente não sabe que tem um determinado problema, ou mesmo que esse problema pode ser solucionado. Bom, se ele não sabe que sofre de um determinado problema, muito menos ele vai saber que existe uma solução associada a isso. Então, cabe a você revelar a esse cliente essas dores. E o que a gente faz para conhecer as dores do cliente? Bom, a gente faz pesquisa. A gente vai pesquisar na literatura especializada sobre essas dores. E aí muita gente pensa, bom, então eu vou procurar nos sites jurídicos, vou procurar jurisprudência. A jurisprudência é a ponta do iceberg. O que você deve buscar são informações sobre a pessoa, sobre o cliente, sobre as dores que ele está sentindo internamente e de repente não externalizou, porque a dor externalizada é que gera a demanda judicial. E se a dor externalizada gera a demanda judicial, muito provavelmente essa pessoa já judicializou o seu problema, né? Então você precisa conhecer o problema na sua origem, porque é lá na origem que vai gerar você a condição de resolver esse problema. Então aí você vai pesquisar. Eu coloquei aqui alguns exemplos de pesquisa que a gente faz em sites que são acadêmicos, né? Sites como o Google Acadêmico, né? Web of Science, diversos sites de universidades federais no campo da psicologia, no campo da estatística, no campo da economia, vão me trazer subsídios para identificar qual é o interesse do meu grupo. Identifiquei já o grupo e agora vamos trabalhar esse grupo, vamos entender o que é que esse grupo pensa. Pesquisas sociológicas que podem me fornecer informações importantes até sobre a forma de falar, né? Sobre a gíria, sobre o trato que você tem que ter com esse público, né? Então, essa compreensão é importante. É a etnometodologia, né? O que é a etnometodologia? É você entender o senso comum, o básico dos grupos sociais. Cada grupo tem a sua forma de lidar, o seu jeito de fazer. Eu lembro que eu atuei muito com militares, né? A hierarquia militar, o trato militar, ele exige uma postura diferente do advogado. O advogado no âmbito militar ele tem que ser mais incisivo, ele tem que ser mais direto, ele tem que ser mais objetivo. Ele não pode aceitar tanto o questionamento do cliente. Não pode existir muita troca. É interessante isso. O militar não aceita muito a troca. Ou ele aceita a ordem ou ele dá a ordem. Uma das duas coisas. Então, é uma característica que você vê muito presente em alguns estudos sobre a estrutura militar, a organização militar, estudos sociológicos, inclusive. Que isso ajuda você a compreender como você deve lidar com a clientela, certo? Então eu tenho alguns exemplos aí de estudos, eu posso até colocar esses estudos completos na plataforma, vou passar para o suporte, colocar esses estudos completos, porque já ajudam você a entender. Então, temos aí auxílio doença acidentária de professores da educação básica brasileira. Não é um estudo jurídico, não é um estudo do curso de direito, é um estudo de psicologia, se não me engano, de pedagogia. Mas eles fazem essa análise de 2007 a 2013, quais foram os principais motivos de afastamento de professores da educação básica brasileira. Quais são as doenças mais características que são consideradas acidente de trabalho do professor da educação básica, né? Tem aqui capacidade laboral entre os trabalhadores do ramo dos correios, né? Incidência, duração, despesa previdenciária, tudo isso é informação importante para a gente saber. O trabalhador dos correios se afasta mais por quê? E essa é informação que pode ir para o seu processo judicial. Se você está com dificuldade de caracterizar uma situação como acidente de trabalho, você fornece para o juiz e diz o seguinte: doutor, não sou eu que estou falando. O que eu estou dizendo é que, por esse estudo aqui, que foi feito no ano 2008, os trabalhadores dos Correios, eles têm a propensão de ter esse tipo de problema. Exatamente o mesmo tipo de problema do meu cliente. Vê que subsídio você está dando. Você está entregando para o juiz um estudo científico que faz a ligação entre a doença profissional
e a profissão. Então, eu lembro que há muitos anos atrás, eu me orgulho de dizer isso, eu fui um dos primeiros advogados, se não o primeiro do Brasil. Eu nunca posso dizer que fui o primeiro do Brasil, né? Porque a gente sabe que a ciência se produz aí no Brasil todo e um depende do outro e tal. Mas eu fui um dos primeiros advogados do Brasil que defendia a aposentadoria especial do professor. Qual a vantagem da aposentadoria especial do professor? É porque não tinha o fator previdenciário. Eu considerava a aposentadoria do professor uma aposentadoria de risco. E consegui vitórias atrás de vitórias com base em um estudo da Unicamp, que falava justamente sobre o meio ambiente de trabalho do professor e as síndromes associadas, como a síndrome de burnout, por exemplo. Então, esse meio ambiente insalubre do professor me permitiu ter bastantes vitórias nesse aspecto da aposentadoria especial do professor. Não a aposentadoria específica, a aposentadoria especial do professor. Infelizmente, com o tempo mudou a jurisprudência, o negócio se popularizou muito, acho que teve um certo viés aí político também para impedir essa abordagem. Mas, de fato, isso me ajudou muito no início, porque foi algo inovador. Você identificar esses aspectos inovadores de cada classe, de cada categoria de trabalhador, é importante para você poder também escalar o seu cliente. E a gente vai falar sobre essa escalabilidade do cliente, certo? E inovar, trabalhar no que a gente chama de oceano azul, naquele oceano sem concorrência, naquele âmbito que não tem muita concorrência. Ou mesmo nos casos usuais, você dá um up, né, dá um upgrade aí na sua argumentação, que você está usando estudos científicos de pessoas que passaram anos estudando aquele público. Tá joia? Tem também planejamento para aposentadoria, a visão dos garis. Eu achei muito interessante esse estudo, porque ele alerta para situações que a gente não para pensar, mas o gari, ele não tem uma sobrevida de trabalho muito grande, né? Porque ele depende muito de sua capacidade física, né, para poder trabalhar. Então, a falta de um planejamento para a aposentadoria é um dos problemas do gari, que vai acabar desembocando em situações de desemprego motivado pelo fator natural, né? A idade avançada vai chegando, ele já não vai conseguindo acompanhar, por exemplo, um veículo em movimento, ele não vai conseguindo usar determinadas ferramentas, e muitos não sabem disso. Muitos jovens, para a idade de uma aposentadoria, eles ficam impossibilitados de serem reinseridos no mercado de trabalho, e aí merece uma abordagem específica para esses garis, seja para a concessão de um benefício de auxílio-doença enquanto se passa para uma reabilitação profissional, seja uma aposentadoria por invalidez muito novo, porque com 40, 50 anos, o gari já tem que se aposentar, porque não tem condições de trabalhar como gari na sua atividade habitual. E passou a vida toda trabalhando em uma atividade que não exigia nenhuma habilidade técnica muito específica. Então, esse público é um público muito interessante de trabalhar. Eu vi a partir desse estudo. Questões periciais em caso, problema em perícias médicas de depressão. Essa é uma outra questão, está cortadinho aí o vídeo por conta da minha imagem, não estou conseguindo tirar. Mas os casos de depressão também têm aumentado muito, e esse estudo fala dessa caracterização da depressão, inclusive do vínculo que pode se ter com o trabalho, né? É algo também bastante interessante de se trabalhar. Alcoolismo no contexto organizacional. Em que situações eu posso caracterizar o alcoolismo, primeiro como uma incapacidade para o trabalho e depois a relação com o trabalho, né? Eu posso caracterizar o alcoolismo como acidente de trabalho, então tem estudos diversos tratando sobre temas relacionados a grupos específicos, vários. Basta que você faça uma pesquisa, em algum momento alguém vai ter pesquisado algo sobre aquilo, e isso chama a atenção da categoria. Se você vai procurar um público específico e diz, olha, eu gostaria de falar sobre um estudo dessa categoria, sobre isso, eu vou falar, eu teria condições de 30 minutos aqui falar com alguns garis sobre planejamento para aposentadoria, mercado de trabalho, as dificuldades que ele tem,
De repente você consegue acesso a esse público dessa forma. Os professores de educação básica, vocês sabiam que tem um tipo de doença que é mais comum entre os professores, que pode caracterizar acidente de trabalho? Não quer que eu fale um pouco sobre isso? Ou mesmo numa conversa com o cliente, não precisa ser sempre em grupo, mas uma conversa com o cliente, você diz, eu sei disso, eu já estudei, eu sei que tem determinadas situações que são mais comuns para a categoria, então são questões importantes fazer esse prospecto das dores do cliente, certo? O que é que eu preciso saber mais? Como eu vou resolver essas dores? Aí é um trabalho associado jurídico e um trabalho de bom senso. Você vai, obviamente, pesquisar na jurisprudência, você vai ler bem a legislação com calma. Da leitura da legislação, você pode sim deduzir muita coisa importante para resolver o caso do cliente. Mas tem uma coisa que é fundamental, e aí é um segredo que eu digo para todos que pretendem atuar na área previdenciária. Todo problema social merece uma solução. Todo problema social, toda aflição do ser humano merece alguma solução. Então, por mais que a gente tenha situações em que não vai dar para fazer nada, a sua palavra para esse cliente vai ser importantíssima. Se você chega para o cliente e diz o seguinte, olha, infelizmente o senhor não vai conseguir se aposentar. Tchau, até mais. Você não entregou para o seu cliente algo que é importantíssimo, que é a solução do caso dele. Olha, é muito diferente quando você vai abordar o cliente, dizer assim, olha, vamos tentar solucionar seu problema. Vamos buscar alguma coisa para solucionar esse seu problema. E aí você vê que não dá, você chegar para ele depois e dizer o seguinte, olha, não dá. Nesse momento aqui não é possível. Mas vamos bolar uma estratégia para que o senhor consiga o quanto antes o seu benefício. O senhor vai fazer dessa forma, vai fazer daquela outra. Outra coisa, sentiu alguma coisa, está se sentindo mal? Lembre de manter sempre a qualidade de segurado. Lembre de sempre estar contribuindo para a Previdência, faça um esforço aqui. Então você está entregando para ele uma solução. Você não está simplesmente descartando ele, dizendo, não dá para fazer. Não tem horizonte de solução na frente. Não, você está dizendo, olha, faça isso. Não é possível fazer daquela forma. Ele vai sair com uma perspectiva. E essa perspectiva vai ficar na cabeça dele o tempo todo. Quando ele for conversar com um colega, conversar com um familiar, ele vai dizer, olha, teve um advogado que me atendeu tão bem, ele me deu a solução, ele mostrou o caminho. Eu sei que eu não conseguiria naquele momento, mas ele disse, olha, faça dessa forma que você pode se beneficiar lá na frente. E se ele vier a se beneficiar, melhor ainda. Se ele, de repente, disse, olha, poxa, meu advogado disse para eu não perder a qualidade segurada, então tentar fazer uma contribuição, pelo menos um período aí do ano, consigo, eu vou lá, faço uma contribuição, ele sofre um acidente e consegue um auxílio-doença de, poxa, só consegui por causa daquele advogado. Eu tinha perdido a qualidade segurada, ele me mostrou que eu tinha perdido. Mas como eu voltei a contribuir, eu consegui o benefício. O cabo é bom mesmo. Né? Porque no Nordeste a gente fala, o cabo é bom mesmo. E aí, a partir disso, você consegue uma percepção de sua clientela melhor. Ok? Então, tenha sempre o bom senso. E esse bom senso é de que sempre vai ter alguma solução à vista, mesmo que não seja uma solução específica, mas sempre vai ter uma solução para alguma aflição social. Como é que eu ofereço então meus serviços nessa abordagem? Né? Primeiro, não ofereça seus serviços. Se você vai procurar um cliente que não lhe procurou, né? Vai procurar um cliente que não está atrás de resolver os seus problemas, você não vai oferecer os seus serviços. Você vai oferecer informação. Que informação? Aquela que você já colheu, que você já pegou, aquela informação que você sabe que é importante para aquele grupo, porque já existe pesquisa sobre aquilo. Então, é isso que você vai entregar. Você vai entregar uma informação de valor para o seu público. Depois, ofereça um valor sem retribuição. Certo? Normalmente, o que é que eu faço?
para poder prospectar a maior quantidade de cliente. Eu imagino que todo sujeito maior de 50 anos, então se eu vou buscar um público maior de 50 anos, essa pessoa já está pensando na aposentadoria, ele já está querendo se aposentar. Então, o que é que eu ofereço de graça para eles? Eu digo, olha, eu vou fazer o seu cálculo de tempo de contribuição. Eu vou dizer exatamente quanto é que você precisa de tempo para se aposentar. Você não quer saber isso? Beleza. E aí reúno, digo, olha, traga a documentação no meu escritório, eu envio a documentação para eu poder dar uma olhada. E aí a gente vai trabalhar isso, vai ver quais são as possibilidades de você se aposentar ainda esse ano, ou se já tem tempo para se aposentar. A pessoa fica interessada em saber. Fica interessado em saber. Ah, quanto é que cobra por isso? Não cobro nada não. A minha consulta eu não cobro nada não. Eu só quero solucionar o seu problema. E aí, à medida que vem a consulta, eu verifico, poxa, ele tem direito a um benefício aqui, ele tem direito a outro benefício ali. A gente vai ter uma aula também sobre atendimento previdenciário, acho que mais de uma aula sobre atendimento previdenciário, porque aí são realidades diferentes. E a gente vai bolando essa estratégia junto. Isso é uma forma de você entregar algo de valor para a pessoa sem cobrar nada em troca. E aí, depois de verificado que ele tem direito a um benefício, aí você vende o seu serviço. Aí você diz, olha, a gente pode solucionar isso junto. Então, depois da entrega, depois que você entrega esse objeto de valor, você diz, olha, está aqui seus cálculos, está aqui o tempo de contribuição necessário. Você firma esse compromisso. E aí você deixa que o compromisso seja firmado por ele. Você vai questionar ele, olha, eu entreguei para você algo de valor, eu estou dizendo para você como é que deve fazer. E aí eu quero saber, você quer resolver isso junto comigo? Você quer que eu resolva isso para você? Você quer não ter que estar no INSS com dor de cabeça? Eu resolvo isso para você. Que tal? E aí, esse compromisso, esse momento importante aí da relação com o advogado é que vai fazer você fechar o seu contrato. Porque você já entregou para ele algo de valor, você já disse algo que era importante para ele e ele passou a confiar em você. Ele é capaz de identificar o meu problema. Então, ele pode ser capaz de solucionar sim. Né? Então, essa relação de confiança é importante. Outra coisa para a relação de confiança dar certo é você ser absolutamente honesto com o seu cliente. Seja honesto com ele. Então, você vai dizer, olha, você quer fazer o pedido de sua aposentadoria, você pode fazer. E pode fazer, inclusive, sem advogado. Mas aí você vai dizer qual a vantagem de ir com o advogado. Com o advogado eu vou fazer o argumento, eu vou arrumar a documentação, eu vou entregar a documentação que é exigida. Então, eu vou tirar um peso dos seus ombros. Mas eu tenho que ser honesto com você. Eu tenho que dizer que você pode fazer esse mesmo pedido administrativamente sem advogado. Vai ter o transtorno, mas você pode fazer. Isso é importante, inclusive, para que ele entenda o valor do seu serviço. Ele entenda que não vai precisar ter dor de cabeça com o INSS. E isso, para ele, tem um valor. E aí você vai poder cobrar os seus honorários de acordo com esse valor que você está entregando. Certo? E aí, mas a gente vai falar sobre isso também, sobre questão de honorários depois, um pouquinho mais. Seja positivo, né? Nunca diga, olha, vai ser difícil, rapaz, esse negócio é tão complicado, mas a gente vai tentar. Vai tentar coisa nenhuma. Veja só. O que é que você diz? Você diz, poxa, é uma oportunidade que o senhor tem de receber o seu benefício. A gente tem condições de fazer esse pedido e a gente tem condições de chegar, sim, à vitória. Vai ser preciso trabalho? Vai. É certeza? Não. Nenhum advogado responsável vai lhe dar certeza de vitória. O que eu vou garantir para o senhor é que eu vou dar o meu melhor para atingir o objetivo. Então, isso vai gerar empatia com o seu cliente. Você vai dizer, não, eu não vou fazer algo mágico, eu não vou fazer algo escuso. O que eu vou fazer é trabalhar e muito para ter o resultado desejado pelo senhor. É essa troca que você tem que ter com o cliente e de maneira positiva. Você não pode ser de maneira nenhuma negativa. Dizer, rapaz, isso aí é difícil demais, mas a gente tenta. Se quiser, a gente tenta. Esse tipo de abordagem não é a melhor abordagem na hora de você estiver frente a frente a seu cliente. Aproveite para escalar seu cliente. Se você sentiu que ele deu confiança para você, entregou documentação, quer saber tempo de contribuição, escale seu cliente. Escalar o cliente é
você perguntar para ele, vem cá, você sabe de outras pessoas que estiverem nessa situação? Pode mandar para mim. Se você tem alguém na família passando por algum problema, se você acha que tem pessoas também nessa situação, pode mandar para mim que eu faço da mesma forma que eu fiz com o senhor ou com a senhora, né? Então essa escalabilidade, nunca deixe um cliente sair do seu escritório sem levar uma mensagem com ele, sem que ele carregue a mensagem de que, olha, o advogado disse que outras pessoas que precisarem podem procurar ele. Sempre, todo cliente sair do seu escritório tem que ter essa mensagem na cabeça. Expressamente, não deixa ele deduzir não. Expressamente você tem que dizer isso para ele. Olha, inclusive, tal, estou entregando isso, mas se tiverem outras pessoas também, eu estou aberto aqui para solucionar as questões, a forma de me contactar é essa. Você pode também procurar dessa forma. Vai dando seus meios, né, para acessar você, para que ele também entregue isso para outras pessoas, certo? E quando o cliente procura você? Bom, isso a gente vai ver na próxima aula, certo? Que é a situação em que o cliente te procura. Tá joia? É isso, pessoal. A aula de hoje encerrada. Um grande abraço a todos e até a próxima.